Meu irmãozinho, o que foi esse quarto episódio da segunda temporada de Loki? O final dele me deixou extremamente chocado e eu não sei o que esperar. A destruição de todo o multiverso, o que será que aconteceu? Será que a linha do tempo realmente deixou de existir? Será que esse era o grande plano daquele que permanece? Será que esse foi o final da segunda temporada de Loki? Será que esse é o destino do CM? Isso e muito mais a gente vai conversar no vídeo de hoje, analisando esse quarto episódio da segunda temporada de Loki. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que eu acertei a minha teoria. A teoria do vídeo passado, mais precisamente, que o segredo que a senhorita Minutos, ou senhora Minutos, queria contar pra Ravonna é que ela foi uma das responsáveis por criar a TVA juntamente do Aquele que Permanece. E ele acabou manipulando ela, fazendo com que ela achasse que ia estar no comando, mas depois acabou apagando as memórias dela. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Dito e feito. Mas aí fica uma questão, cara, por que a senhora Minutos acaba sendo um personagem tão misterioso, e inclusive um dos melhores personagens dessa temporada, acho que juntamente lá com o Victor Timely, que o Jonathan Majors manda demais, é a melhor personagem dessa segunda temporada. A gente acaba se perguntando, qual que é o plano dessa personagem? Porque uma hora ela fala que quer atrair Aquele que Permanece meio que pra convencer a Ravonna. Depois ela fala pro Victor Timely que ele nunca vai ser aquele que permanece. Nos primeiros episódios, né? No episódio da semana passada, ela acaba falando que esse era o grande plano do Aquele que Permanece. Então, pra que time que ela tá jogando? O que será que tá acontecendo? Eu já acho que é uma artimanha de tudo lá do Kang pra dominar tudo. Eu vou explicar melhor pra vocês ao longo do vídeo, mas eu quero saber a sua teoria e o que você achou desse quarto episódio. Já deixa nos comentários pra gente saber. Aproveita também pra já ir deixando seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu trago análises de todos os novos episódios de Loki toda sexta-feira. Então assim que sair o episódio eu desço aqui, gravo e no dia seguinte, o mais rápido possível, já tá no ar. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder quando esse vídeo sair. E agora, sem mais enrolação, vamos continuar batendo um papo sobre esse quarto episódio. Cara, sendo bem sincero, não tem muito que a gente conversar sobre esse episódio sem ser o seu final chocante. Que ao seu decorrer, né, o decorrer do episódio, nada muito expressivo acabou acontecendo. Só ficou no ar o que a senhorita Minutos está planejando, né, e pra qual time que ela tá jogando, coisa que eu acabei de falar pra vocês. Ficou uma coisa muito curiosa também quando o Obi conheceu o Victor Timely e vê a admiração dos dois um pelo outro, porque o Obi acabou aprendendo das coisas que ele sabe graças ao Victor Timely, e o Victor Timely acabou aprendendo todas as coisas que ele aprendeu graças ao Obi. Bem confuso, eu sei. Não vou nem tentar explicar pra vocês porque não dá, mas é exatamente isso que eu falei. Mas uma coisa que acabou me chamando muita atenção foi quando o Ouroboros estava falando sobre o plano dele para reverter a explosão, né, do Loom temporal, do Tear temporal, que foi a criação do Victor Timely, daquele que permanece, para manter um controle sobre a linha do tempo. E quando ele fala que estava tudo numa ordem, que o trabalho dele estava tudo funcionando, mas graças a Sylvie o trabalho da sua vida acabou sendo interrompido, acabou sendo atrapalhado, né, por conta da morte do Aquele que Permanece. A Sylvie foi quem matou esse cara, então por isso que ela é a grande culpada por todo esse caos que tá acontecendo no multiverso. E de fato é. Mas a questão é, a gente consegue reparar nessa parte como ele tem uma grande admiração por Aquele que Permanece, né, pelos Kang. Tanto é que a gente percebe que o trabalho da vida dele é tomar conta das coisas que Aquele que Permanece criou, meio que coordenar a TVA, tanto é que ele fez o manual da TVA, e é claro a admiração que ele tem pelo Victor Timely, que foi através dele que ele aprendeu tudo que ele sabe. Então, a gente percebe como esse cara tem uma grande conexão com o Kang, e desde o começo eu bato nessa tecla falando que ele vai atrair os super-heróis, que ele vai ser um vilão, que ele vai se aliar a Senhorita Minutos, que ele tá no meio dos planos do Aquele que Permanece, que ele é um personagem extremamente importante pra TVA desde a sua criação. Então não é possível que ele não sabia da existência desse cara, não é possível que ele não sabia de nada, não é possível que ele não tava esperando por nada. Então, graças a todas essas suspeitas, eu acho que vai ter alguma coisa, e a cada episódio que passa, ele dá um indício, de leve, mas dá. Até mesmo a morte do Victor Timely no final desse episódio pode ter sido orquestrada pelo Ouroboros, que ele sabia a condição que o Tear temporal tava. Ah, ele falou que não sabia. Sabia sim, o cara não é burro. Então ele deixou o Victor Timely, ele meio que induziu ao Victor Timely a chegar lá. Não só ele, a senhora Minutos também, instigando ele antes de sofrer o reboot, falando assim, cara, você nunca vai ser ele. Então tá tudo tão encaixadinho, tá tudo tão conectado
arquitetado que não parece que é só coincidência, que não parece que as coisas aconteceram, que infelicidade ele morreu por uma falha no nosso plano. Não, parece que ele morreu de propósito, cara. Parece que ele foi apagado de propósito. Assim como a Ravonna, que foi apagada graças a ter caído no papinho da senhora Minutos, que inclusive convenceu o Victor Timely a jogá-la no rio. Então, tipo, tava tudo muito orquestrado para o final que nós tivemos. Parece que aquele que permanece até morto já tinha tudo planejado. Talvez ele quisesse continuar se livrando das suas variantes sem ter que pôr a mão na massa, entendeu? Inclusive, foi isso que ele fez na Guerra Multiversal, explicando isso no final da primeira temporada. Em uma grande guerra, com cada variante lutando para preservar o próprio universo e aniquilar os outros. A gente tem que lembrar que a gente tá falando de uma coisinha chamada Marvel, que eles não fazem coisa à toa, que eles não dão ponto sem nó. Podem ter vacilado um pouco nos últimos anos? Podem ter vacilado um pouco nos últimos anos, que de fato aconteceu. Mas, cara, eles não dão ponto sem nó. Se eles colocam alguma coisa, é importante. E cada detalhezinho sutil como esses, não é à toa, cara. Não é. Vai por mim. Então o Obi deve estar, sim, se preparando pra fazer alguma coisa. Ele deve estar no meio desse plano do Aquele que Permanece. Ele deve estar nesse plano da Senhora Minutos, que também é só um peão nesse grande jogo. Quem sabe, inclusive, Victor Timely não tenha morrido. Quem sabe ele tenha se transformado em um só com a linha do tempo. E depois disso teria se transformado no Aquele que Permanece. Eu até achei que isso fosse acontecer. Eu não achei que ele fosse morrer. Eu achei que a Senhora Minutos estava instigando ele para exatamente ele ficar com raivinha e acabar se transformando no Aquele que Permanece. Porque é muito clichê isso acontecer. Eles talvez façam isso, talvez eles vão por esse rumo, mas não dessa maneira tão clichê. Nós tivemos também a resposta de quem apagou o Loki lá no primeiro episódio, que foi ele mesmo, que também foi uma teoria que eu acertei, falando que o Loki poderia ter sido responsável por ter apagado o Loki e que tudo aquilo lá estaria no fim dos tempos, e de fato foi o fim dos tempos, porque agora a linha do tempo explodiu, o multiverso explodiu. Quem sabe, eu tava pensando até numa possibilidade de toda essa série de Loki que a gente assistiu não se passar na linha do tempo oficial do UCM, e isso encaixa também, porque se a gente se lembrar, o Loki, que é o protagonista dessa série, não é o Loki que a gente conhece, não é o Loki de Thor Ragnarok, não é o Loki de Mundo Sombrio, não é o Loki de Guerra Infinita que peitou o Thanos, não é esse cara, é o Loki lá de Vingadores de 2012, então ele não passou pelas mesmas coisas. Então por isso eu acho que a Marvel não se importaria em matá-lo, eles já mataram o principal, qual que seria o problema de matar essa variante? Então tudo isso que a gente pode estar assistindo, tudo isso pode estar sendo passado em um outro universo, e esse final desse quarto episódio pode ter sido uma incursão, que foi a destruição do multiverso, não do multiverso, mas de dois universos, né, que se colidiram. Talvez essa seja a maneira da Marvel adaptar as incursões, porque eu acho que eles não vão colocar dois planetas Terra se chocando e sendo o principal ponto de impacto para destruir o multiverso. É muito trabalhoso, então já coloca a linha do tempo implodindo, o tier temporal não sendo suficiente, talvez esse sendo o plano daquele que permanece, com medo do que pode acontecer com os Kangs vindo. Eu não duvidaria disso estar acontecendo não, tá, rapaziada? E a gente ter essa resposta no penúltimo episódio, que acaba sendo semana que vem. Essa série tem 6 episódios, então a gente já tá no 4, faltam 2. E como eu disse pra vocês, o final desse episódio foi totalmente inesperado, até tô um pouco sem palavras, porque o Victor Timely morreu, a Ravonna foi apagada e tudo o multiverso explodiu, cara. A gente vai ter que ter uma resposta. Eu tô até vendo gente na internet falando que acabou a série, segunda temporada do Loki, que esse foi o grande final da segunda temporada de Loki. Não foi, rapaziada. A gente tem mais 2 episódios. Foram confirmados 6 episódios. Eu não sei se eu tô enganado. Se eu tiver, eu vou ficar igual um bobão na televisão esperando 10 horas da noite numa quinta-feira. Mas paciência se isso acontecer. Mas até onde eu sei, essa série tem 6 episódios. Então fica aqui no canal pra você não perder a análise do episódio da semana que vem. Porque ficaram várias perguntas no ar. Como se isso tudo que a gente viu era na linha do tempo principal do BMCU? Será que esse tempo inteiro a gente está presenciando um outro universo? Se esse era o grande plano daquele que permanece? São muitas perguntas, mas muitas perguntas mesmo. E isso é muito bom porque isso só acaba levantando a nossa expectativa, o nosso hype para o episódio da semana que vem. A gente descobriu o que aconteceu, a gente entender esse final que foi louco, cara. E faz tempo que eu não me sinto assim. Faz tempo que eu não fico animado com alguma coisa da Marvel como eu tô com essa segunda temporada de Loki, que começou meio fraca, mas agora eu não tem pra ninguém, rapaziada. Mas e aí, o que você acha que aconteceu nesse final de Loki? Você acha que foi tudo um plano daquele que permanece? Você concorda com alguma coisa que eu falei aqui no vídeo de hoje? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E se você ainda não deixou o seu like, se
inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com você, essa é sua última chance, não me deixa na mão. Semana que vem vai sair a análise completa do penúltimo episódio, hein? Mais um motivo pra você estar aqui no Origem Geek. Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês e falou!